Salve, salve, insalubres! Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. No vídeo de hoje a gente vai trazer o que vocês tanto pedem. Vamos mostrar basicamente como é que funciona a nossa carteira cripto. A carteira perfeita para nós. Não quer dizer que é a mesma carteira que você vai utilizar, nem é recomendação de investimento, mas eu vou abrir como um livro aberto todos os ativos que eu tenho na minha carteira de hold. Então, vem comigo no vídeo até o final. Rapaziada, vocês sabem que aqui a gente é muito skin the game, a gente fala realmente o que a gente faz, não deixamos passar nada e vamos trazer isso em forma de ativo aqui para vocês também. Tô trazendo basicamente exatamente todos os ativos que eu tenho em carteira e vou falar quais são esses ativos e o porquê eu tenho eles, tá? Não vou conseguir analisar o gráfico e tal de cada um desses ativos, mas em todas as lives às 10h30 da manhã a gente já faz isso e já trouxe vídeos fazendo isso no canal também. Basicamente, essa é uma carteira que eu vou apresentar para vocês, que é a carteira de hold. Não quer dizer que são apenas esses ativos que eu tenho financeiramente falando, tá? É a carteira que eu uso para fazer hold de criptomoedas. Ou seja, são as criptos que estão paradas lá para uma possível valorização ao longo prazo, tá? Igual eu coloquei aqui, lembrando que a porcentagem em hold é sempre muito bom a gente, além de ter essa parte de hold, ter caixa. Além de ter caixa, eu tenho outra parcela que eu deixo em DeFi, que não tem nada a ver com o hold, é a parcela que eu quero renda passiva, e além disso eu sempre deixo uma parcela também para trade. Isso se chama gerenciamento de risco. Você não vai fazer trade com a parcela que você vai holdar. Você não vai colocar em DeFi a parcela que você está querendo que valorize. Por quê? O DeFi ele é bom para renda passiva, não para valorização de capital. Ele até pode dar um impermanent gain, assim como o impermanent loss. Mas quando a gente fala de DeFi, a gente está pensando em renda passiva e não valorização do capital. Sabendo disso, essa é a parte que eu deixo especificamente em hold e vou deixar todas as criptomoedas que eu tenho aqui para vocês. Eu faço essa parte de classificação aqui de hold dividido em algumas maneiras. A gente divide aqui com criptos de baixo risco 60% do portfólio. É óbvio, a gente está falando de criptomoeda e criptomoeda em si já é arriscada, né? Então, dentro desses riscos, quais são as mais fortificadas? Quais são as mais bem fundamentadas? Sempre quando a gente vai analisar um projeto, a gente olha os seguintes aspectos, tá? Isso independente se ele for baixo risco, alto risco, que eu também tenho minha parte no alto risco, mas a gente olha tokenomics. Para quem acompanha nossa live, a gente foca muito nessa parte do tokenomics, justamente porque é algo importantíssimo. A gente viu tokens igual a FTT, por exemplo, desvalorizando muito porque a equipe tinha 90% do token em mão e fez uma puta piramidona. Então a gente gosta que pelo menos 50% esteja em circulação do mercado, porque a gente sabe que não vai ter tanto despejo assim. Tokenomics, equipe que está por trás desse projeto, os fundamentos em si, eles vão ser fundamentos que a economia cripto vai implementar, usabilidade, como é que tem a usabilidade desse token? Se não tem ainda, vai ter. E tudo isso a gente dá uma olhada e mais um pouco. O Gustavo fez um vídeo só disso aqui, quais são os aspectos que a gente analisa no projeto cripto. Eu sugiro você assistir esse vídeo. Eu vou deixar ele no final desse vídeo. Na hora que acabar vai ter o quadradinho para você clicar. Sabendo disso, a gente então vai para a nossa carteira, que basicamente começa com o ativo número 1. Não quer dizer que dessa classificação de baixo risco, um é melhor que o outro, tá? Eu apenas citei aqui os ativos que a gente tem aqui em carteira. O ativo número 1 que eu tenho é a Matic. Matic vem sendo a camisa 10 desse último bear market, vem entregando muito investimento, tokenomics dela tá mais ou menos, mas é legal. Equipe sensacional, uma das melhores equipes no mercado cripto. Fundamento da Matic não tem o que discutir, usabilidade está sendo usada pra caramba e ela tá praticamente em todas as frentes do mercado cripto, beleza? Então Matic é uma das que chama muita atenção e ela entra como uma das que mais tem porcentagem na minha carteira, tá? Dentro desses 60%, cara, pelo menos ali uns 20% tá só em Matic. Outra também que tá muito, tem bastante porcentagem no meu portfólio é a Link. Link não tem nem o que se falar, é um dos principais projetos do mercado cripto. Praticamente o mundo de criptomoedas precisa da Link para sobreviver, é o principal oráculo.
Então ela é a segunda colocada nessa parte de baixo risco. Eu denomino baixo risco, mas igual eu falei, o mercado cripto em si, ele já é muito arriscado. Para quem tem muita grana ainda, é bacana até ter uma porcentagem grande fora do mercado cripto, em ações, em fundos, em motherfuckers, no que vocês quiserem. A gente aqui é 100% cripto e caixa, sempre tem que ter caixa. Por quê? Porque a gente é novo ainda, tem uma realidade de vida diferente. Eu tenho uma empresa que tá rodando, então eu não preciso dessa grana que eu tô aqui em cripto. Eu sei que eu posso perder toda essa grana caso dê alguma merda. Eu não sei sua realidade e a realidade de cada um é diferente do outro. Então cada um vai usar uma filosofia de investimento. A nossa é muito arriscada. Não sugiro pra quem para qualquer um, porque realmente eu tô nem aí se o bagulho estiver desvalorizando, eu vou comprando mais e foda-se, mas é assim que eu divido. Eu quis trazer aí pra vocês. Link é a segunda, então terceira colocada aqui, Uniswap. Uniswap é a principal DEX, a que mais tem volume negociado, tanto na rede Ethereum, a TIC é a mais utilizada. O BO aqui da Uniswap, a gente sempre repete, é basicamente o quê? Ela é um token, né, que não tem tanta usabilidade ainda, mas a equipe sabe disso e eles vão... Eita, sumi. E eles vão tentar resolver esse probleminha aí, que é um probleminha que tem que ser resolvido, mas eles já falaram que possuem isso no roadmap deles. Continuando, senão a gente vai demorar muito, são bastante criptomoedas, não vou me estender tanto em cada uma delas, vocês estão percebendo, aí cada um vai fazer uma pesquisa mais a fundo, a gente já falou bastante de todas elas, então deixa o like aí, que são poucas pessoas que realmente falam os tokens que realmente tem. Deixa o like aí pra fortalecer. Se bater 100 likes, o Gu vai fazer exatamente a mesma coisa. Mesmo a gente sendo sócio, né? A gente não tem as mesmas criptomoedas. Quem acompanha a live já deve ter percebido. Tem umas que eu tenho, ele não tem. A gente faz parte aí do mesmo jeito de classificar, mas não necessariamente temos as mesmas criptomoedas. E batendo 100 likes, ele traz o portfólio dele também. Quarta colocada aqui, não tinha como ficar fora da carteira, né? Principalmente da parte aí de baixo risco. É o Ethereum. O Bitcoin, rapaziada, eu não vou nem falar. O Bitcoin tem que ser a maior porcentagem, blá, 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 blá. Pra mim não é. Eu gosto mais de altcoin, mas o Ethereum é uma das que tem grande relevância aqui na minha carteira. É a principal rede, principal criptomoeda que mais tem usabilidade. Tokenomics está lindo agora por conta das queimas. O Ethereum realmente é uma criptomoeda que vai apresentar muita simetria se esse mercado der certo no futuro. E o que eu acredito aqui que com certeza vai dar, Ethereum vai ser uma das camisas 10 aí na próxima bull market, tá? Descendo aqui, a quinta criptomoeda que eu trago para vocês como mais segura ainda também é a Aave, a principal plataforma de lending, onde tem bilhões injetados lá dentro, e esse bear market se provou que o mercado de lending, ou seja, de empréstimo centralizado, não dá certo. A Aave não foi nem um pouco negativada por conta disso. A gente viu plataformas como BlockFi, Celsius, todas quebrando, e a Aave tá lá firmão, tranquilo. Então Aave é uma das principais que eu trago aqui para você, tá bom? Descendo mais um pouco, temos aqui outra rede. Eu gosto de diversificar bastante em rede. Eu tinha trazido uma TIC, Ethereum, e agora temos Polkadot também. Continua entregando na quieta, na surgina, na quietíssima ali no mercado. Ela só vem, ó, desenvolvendo, até que chegar o momento de bull market, a galera vai conseguir enxergar isso. Então Polkadot também é uma criptomoeda que eu trago aí para vocês nessa parte de menos risco. Se você parar para analisar, a gente vai encontrar aqui moedas de segmentos diferentes, que é uma coisa que eu faço também. Polkadot não tem nada a ver com Aave, que não tem nada a ver com Ethereum, é na mesma rede, mas o projeto em si não tem nada a ver com a Uniswap, que é uma DEX, que não tem nada a ver com a Link, que é um oráculo. Então isso é uma coisa que a gente faz também dentro do mundo cripto, além de separar em risco, separar em setores dentro do mundo cripto é algo também essencial aí para quem quer diversificação de portfólio. Vamos então agora para o que a gente considera aqui médio risco, família. Médio risco eu coloquei aqui como 30% do capital. Então o maior capital eu coloco nas criptomoedas que você viu ali, maior plataforma de lend, maior DEX, todos os maiores. E mesmo assim, sendo os maiores, eles apresentam a simetria de 10 vezes, 15 vezes quando a gente fala de bear market. Por que não? Uma Ethereum, se a gente olhar para o longo prazo, apresenta a simetria desse nível de 10 vezes, por exemplo, se tudo der certo. E quando a gente fala de médio risco, a simetria ela já é um pouco maior, porém, consequentemente, o risco também. Aqui, um pouco menos de criptomoedas, porque também a porcentagem do meu portfólio é menor que vai aqui. A gente começa aqui no médio risco com Sand, Decentraland.
aqui a gente entra em outra categoria já, que seria a categoria de metaverso. Ela é uma das que eu escolhi para fazer parte do meu portfólio de metaverso. Eu também quero estar exposto nesse tipo de investimento, porque a gente vê empresas como a Meta investindo nisso e pode ser o futuro. Pode ser que não, pode ser que flop, mas eu quero estar posicionado. Caso isso dê certo, a Sandy é a que mais veio entregando nesse bear market. De todos os que eu falei anteriormente, cara, todos eles continuam desenvolvendo, que é coisa que eu olho muito, continuam entregando muito, continuam arrecadando dinheiro, continuam com usabilidade, e é isso que eu olho quando a gente tá falando de bear market. Teve várias que pararam de entregar, pararam de simplesmente trazer o roadmap, pararam de atualizar a rede social. Isso daí a gente vai expulsando das nossas carteiras e deixando apenas as melhores. Então, Sandy é a que eu coloco aqui como médio risco. Temos aqui em segundo colocado NS, plataforma de domínio descentralizado, que não tem nada a ver com as que eu trouxe anteriormente, outro tipo de diversificação aqui. E a NS, cara, ela nem viveu um bull market ainda. Então, por isso que eu coloco ela aqui como médio risco, mas é um gerador de receita, é uma empresa, né? Quando a gente fala de cripto, é tudo empresa, e é uma empresa que está lucrando, ganhando taxas infinitas aí por conta dos domínios ENS e ainda mal vivenciou um bull market, então é uma das que eu trago aqui. Ótima equipe também, não tem nem o que falar. Roadmap também tá ok, muito massa também esse projeto aqui. Terceiro colocado, outro de metaverso, me expus em duas criptomoedas de metaverso que eu acredito que dê certo, só que essa mais relacionada para a parte de NFT. Eu não gosto de ter o NFT em si. Respeito completamente quem acredita no NFT e quem tem no NFT, acho bacana, mas eu prefiro ter uma moeda, uma cripto que esteja ligada ao ambiente de NFT ao invés de ter o NFT, e essa cripto é a Apecoin. A Apecoin, o único defeito é o tokenomics, ainda vai ter bastante criptomoeda sendo despejada no mercado, entretanto, a equipe por trás da Apecoin é a melhor quando a gente fala aí de NFT, ela tem as principais coleções são da equipe ali, incluindo os Bored Apes e todos os outros maiores são da própria equipe da Apecoin, então é outra que eu escolhi. E em quarto colocado aqui, SNX, relacionado ao mercado futuros descentralizados. Então a gente tem aí diversos segmentos e o mercado futuros é um dos que eu acredito que no próximo bull market vai dar muito certo. SNX continua entregando no meio do período de baixa, tokenomics ok, equipe foda. Ela também é relacionada com sintéticos, que seriam ativos, por exemplo, da bolsa sendo negociados dentro do mercado de criptomoedas. Isso, na minha opinião, é a tendência aí que a gente vai ter para os próximos períodos, né? Vocês viram que são bastante criptomoedas, né, rapaziada? Cada um vai investir de um jeito, eu gosto de diversificar bastante, tá? Eu gosto de ter essa divisão aí em maior parte em criptomoedas maiores e com mais tempo e tudo mais, e depois eu vou arriscando mais um pouquinho. Chegamos agora na parte aí de alto risco. Essa daqui é aquelas que eu acredito que vai ter uma grande assimetria na minha carteira, que eu coloco menor capital, mas eu sei que tem probabilidade desse capital ir a zero, por exemplo. Ou, ao mesmo tempo, esse capital fazer 100, 200 vezes, 50 vezes, não dá para imaginar. Depende muito se o projeto vai continuar entregando e tudo mais, né? Dentro dessa parte aqui de alto risco, o que eu gosto de fazer? Como é pouca porcentagem que eu coloco aqui, eu diversifico mais ainda. Porque eu quero dar vários tiros, imagina, tenho 10 criptos dessa que são menorzinhas, só que eu sei que 7, 5 vão morrer, só que aqui eu acertar, pode ser que multiplique, igual eu falei, 100, 200, 300 vezes o capital, porque ela é muito pequena. Então são criptomoedas aqui que nem estão no top 50, por exemplo. São criptomoedas bem menores e eu vou apresentar aqui para vocês. Se você deixar esse likeão aí, bora bater essa meta de 100 likes aí. E eu trago a primeira delas, a GMX. A GMX não é tão pequena assim, mas ela é bem arriscada por conta da questão de regulamentação, né? Mercado futuros também. Foi uma das que mais valorizou no meio do bear market. Acredito que ela tem potencial de fazer uma grande valorização aí para o próximo ciclo. A próxima é GNS, também mercado futuros. Então perceba que de todas as criptomoedas que eu trouxe para vocês, 3 delas são relacionadas a mercado futuros. Por que eu escolhi esse segmento específico para ter 3 criptomoedas? Porque justamente é um segmento onde as corretoras, como a Binance, por exemplo, mais lucra. Onde, fora do mercado cripto, é um segmento que envolve trilhões. Onde a gente enxerga muita lucratividade. É como se você fosse a casa dona de cassinos. Então, praticamente essas corretoras que agora estão vindo descentralizadas, na minha opinião,
vão ganhar muito dinheiro e a GMX já nos mostra isso. Diariamente a gente traz os lucros das plataformas nas nossas lives e a GMX ela sempre tá em quarto, quinto e ela acabou de nascer. Então ela tá ganhando muita grana, a GNS também, são duas aí que eu coloquei no portfólio de alto risco. Descendo um pouco mais aqui a gente tem a Gala. Gala também relacionada a mercado de games. Esse mercado não tem outra cripto, apenas a Gala, porque é a que eu escolhi para fazer isso. Equipe muito competente, fez várias parcerias interessantes, entretanto o token está sofrendo demais. Eu não sei se vai aguentar sobreviver nesse bear market. Igual eu falei, essas aqui, cara, elas têm probabilidade de morrer e para mim tá tudo bem. Pode ser que para você não esteja, tá bom? Subindo aqui eu até coloquei algo interessante que eu faço com essas criptomoedas que são mais arriscadas. Eu escolho uma quantidade de moeda que eu quero ter. Então, no caso da Gala, por exemplo, eu falei, olha, eu quero ter 1.200 galas. Tendo essa quantidade de gala, pra mim já deu. Eu não quero ter mais do que isso. Eu não faço igual eu faço lá com as primeiras, que é ficar fazendo DCA até o infinito. Por quê? Aquelas lá eu tenho mais confiança que vão voltar no topo, tenho mais confiança que vão sobreviver. Cara, essas aqui não. Essas aqui eu não sei se vai sobreviver. Eu não sei se uma GNS vai estar firmão. Eu acredito que sim. Não sei se uma Gala vai voltar no topo. Cara, Gala, se ela voltar no topo, ela faz 30 vezes o capital. Mas eu não sei se vai. Ela continua entregando e tudo mais, mas pode simplesmente surgir uma nova cripto com um projeto parecido e tome o market cap dela. Por isso que eu coloco uma quantidade específica de token e se ela vai caindo, é muito mais fácil eu chegar nessa quantidade. A Gala, por exemplo, eu já bati a minha quantidade que eu gostaria e não vou comprar mais. Nem se ela começar a subir, nem se ela cair mais, porque já bati a minha meta de Gala ali. Basicamente é algo que eu também gosto de fazer para essas criptomoedas menores. Outra que também está no mesmo esquema, a Áudio. Parceira do Spotify, relacionada a stream de música, é um projeto muito interessante, continua entregando, equipe interessante, mas, cara, também sofreu muito com esse bear market. Por quê? Muito pequena, todas essas que estão aqui são muito pequenas. Qualquer vendinha de 2 milhões de dólares já afeta o gráfico. Então eu não sei se ela vai sobreviver, por isso eu tenho uma quantidade que eu escolhi de áudios para ter em carteira, vai bater aquela quantidade, eu nem vou olhar mais pro gráfico dela, tá? Outra que também tá no mesmo esquema, é SDAO, relacionada à inteligência artificial. Essa aqui é menor ainda, tem quase nada de market cap, apanhou bastante nesse bear market também. Todas essas geminhas apanham bastante porque elas são muito pequenas, né? E não sabemos se elas vão sobreviver. Tem uma Quirela de SDAO, já bati minha meta, não vou comprar mais, vamos ver o que vai ser. Se virar zero, tá tudo bem, igual eu falei no começo ali. Outra que também eu colocaria nesse esquema aqui é a Kusama. Kusama é uma puta criptomoeda massa que eu gosto demais, relacionada ao ambiente da Polkadot e que tá apresentando uma simetria gigantesca. Ela é um ambiente de teste da Polkadot. Então se a Polkadot dá certo, é muito provável que a Kusama vai dar certo também, mas já desvalorizou bastante também, o market cap dela tá totalmente reduzido do que já foi, beleza? É outra que eu tenho aqui nesse ambiente e perceba que esse ambiente que é o de alto risco eu diversifico bastante mesmo. Mesmo sendo só 10% do capital, imagina só, esses 10% do capital são 1.200 dólares. Eu não quero pegar esses 1.200 dólares, mesmo sendo só 10% do que eu invisto, e colocar tudo em uma criptomoeda só. Eu coloco tipo 200 dólares em cada uma, tô diversificado, se uma explodir, cara, já me paga muito mais do que os 1.200 dólares. E em sétimo e último aqui que eu coloquei como mais arriscado é a Rune, Torchain. Essa cripto eu acho demais, eu acho que ela pode dar muito certo se continuar entregando, a equipe é foda, desenvolvimento lá continua, usabilidade do TorSwap, que é o DApp deles, continua sendo entregue, relacionada à interoperabilidade, que é um dos segmentos que também, na minha opinião, vai ser avassalador na próxima aula. É bastante criptomoeda, né? Eu falei para vocês, eu gosto de diversificar bastante. Aqui eu diversifico pouca parte do capital. E olha que tem duas ainda que eu quero comprar, mas não consegui comprar ainda por conta do mercado. Elas acabaram esticando demais e eu não consegui fazer aporte porque já estava bastante esticado. Elas começaram a dar oportunidade de novo agora, que é Chilis e Atom. Chilis relacionado ao esporte, quero diversificar nesse segmento também, que eu não tenho nada relacionado ao esporte nessa carteira. E Atom, que é uma outra blockchain que também continua desenvolvendo muito, continua entregando bastante. Chilis eu colocaria, por exemplo, aqui na de médio risco, né, portfólio de médio risco. E Atom, ela para mim já é considerada mais segura, já tá bem fortalecida aí no mercado, na minha opinião. Bastante demanda de compra em cima dela. Tokenomics não é tão legal, mas eles também sabem disso e querem melhorar isso daí.
Gostou desse portfólio? Eu quero que você escreva aqui também o seu portfólio, mesmo que tenha 20 criptos igual o meu, ou que tenha menos criptomoedas, não existe certo e errado, tá, gente? A coisa, eu quero finalizar o vídeo inclusive com isso. Isso daqui, o tanto que você vai investir primeiro em cripto, como você vai diversificar em cripto, como você vai fazer essa separação, como quantos por cento vai ser na parte mais segura, depende da sua realidade. Se eu fosse um cara multimilionário, pode ter certeza que eu não iria precisar achar tokens menores. Imagina um cara com 20 milhões. O cara investe só em BTC, daqui 2, 3 anos, ele multiplicou isso daí por 3 vezes. Se ele investe só em Bitcoin e Ethereum, cara, 20 milhões dele vira 100 milhões, dependendo de como for o ciclo. Ele precisa de muito mais do que isso? Sinceramente, não. Ele não precisa ficar caçando o cu da mosca, procurando ótimos projetos que envolvem mais risco. Ele vai no certo. Agora, eu ainda não tenho essa realidade. Ainda, né? Mas, quando eu tiver, pode ter certeza que o meu portfólio não vai ter tudo isso de cripto. Então, isso daqui varia da realidade de cada um, tá? Não tem como você comparar a carteira de um bilionário com a carteira de um cara que não é tão rico assim. O cara que tem mais grana, a tendência é ele diversificar em outros mercados mesmo, colocar mais no certo, não ter essa dor de cabeça, porque ele já tem essa grana, ele não precisa conquistar nada. Eu, igual falei no começo, tô afim do risco, eu sou apaixonado pelo risco, porque eu sei que isso vai ser algo que pode me dar uma simetria bem maior. Pera, quase ia me esquecendo aqui. Tinha que dar um aviso pra vocês, quero chamar todos vocês pro desafio DeFi, que vai ser 3 dias de muito conteúdo sobre DeFi, 100% gratuito. É o primeiro link aqui da descrição, tá no comentários fixados também. Então se inscreva e faça parte desse desafio, que a gente realmente vai trazer muito conteúdo no dia 10, 11 e 12 de janeiro. Tá chegando, se inscreve aí e bora aprender sobre DeFi, que também é algo que a gente coloca aqui na nossa carteira. Eu não trouxe porque essa era a carteira de hold, mas temos grande porcentagem em DeFi também, que é algo que gera uma renda passiva. E o que eu faço? Vou comprando mais tokens com essa renda passiva para conseguir ter uma valorização melhor. E agora sim, do nada, tchau!